dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Objetivos da nossa aula: reconhecer, nomear e comparar polígonos considerando os lados, vértices, ângulos e diagonais, e classificá-los em regulares e não regulares, convexos ou côncavos, tanto em suas representações no plano como em faces e poliedros. Calcular o número de diagonais de um polígono convexo. Esses são os nossos objetivos dessa nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa a se saber quando trabalhamos com polígonos é diferenciar convexos e não convexos. Os não convexos são também chamados de côncavos. Então, olha, uma maneira prática, bem rápida de você identificar os que são convexos. Prolonga os lados. Quando você prolonga os lados do polígono, o prolongamento, nesse caso aqui, quando você prolonga os lados, o prolongamento desses lados não invadem a figura. Veja, qualquer um dos lados que eu prolongar aqui, tanto num sentido quanto no outro, ele não invade a figura. A mesma coisa, prolongando aqui esse segmento, o prolongamento dele não invade a figura. Veja, então, essa é a definição de convexos, Tem várias formas de definir os convexos, e os côncavos. Vejam que os não convexos ou côncavos, quando eu prolongo algum dos lados, vejam que esse prolongamento aqui, invadiu o interior da figura, Na outra figura a mesma coisa, invadiu a figura. Ele tem entrada, na verdade, O côncavo tem entrada. Então, essa é a grande diferença, tá? Convexos, prolongamento não invade a figura, e côncavos ou não convexos, o prolongamento invade a figura, tá? Bom, nomenclatura. Nomenclatura também é super importante, tá? Nomenclatura são os nomes dos polígonos, Então, veja, o menor polígono que podemos construir é um triângulo, tá? Com o menor número de lados. Não é o menor em tamanho, mas é o com o menor número de lados, tá? Quando me refiro a isso. Então, veja, triângulo é o polígono com menor número de lados, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados o heptágono, 8 lados o octógono, 9 lados o eneágono, 10 lados o decágono, 11 lados um decágono e 12 lados do decágono, 13 lados tridecágono, 14 lados tetradecágono, 15 lados pentadecágono, 16 lados hexadecágono, 17 lados heptadecágono, 18 lados octodecágono e 19 lados eneadecágono e, por último aqui da nossa lista dessa aula, 20 lados icoságono. Os demais polígonos todos serão trabalhados com relação ao número de lados que temos. Por exemplo, um polígono de 25 lados, passaremos a tratá-lo como polígono de 25 lados, tá? Sem maiores problemas. E alguém pode me perguntar assim, professor, posso falar o polígono de 15 lados como polígono de 15 lados? Posso. Mas posso também falar pentadecágono. Mas esses aqui que eu estou apresentando para vocês, eu quero que vocês guardem esses nomes, tá? Porque poderemos usá-los nas avaliações, nas atividades, Ok? Então, vamos aos elementos dos polígonos. Bom, então, lados, Os polígonos, têm lados, e os lados são segmentos de retas que formam o contorno da figura. No caso aqui, o lado desse polígono aqui, ele tem um dos lados, É o segmento AB. Então, o segmento AB é o lado do polígono. Outro lado é o segmento BC, vem de B a C. Outro lado é o segmento de reta, CD. Outro lado também é o segmento DE. E, por último, o outro lado é o segmento EA. Então, esse polígono aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele é um pentágono, tá? Seguindo aqui, então, olha. Tá aí. Apresentando para vocês aqui, os lados. Agora os vértices. Os vértices são os pontos de encontro de dois lados consecutivos. Então,
o lado AB e o lado BC, eles se encontram nesse ponto aqui. Ele é o vértice, é um dos vértices. Então, A, B, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, são vértices desse polígono, desse pentágono. Bom, diagonais. Diagonais são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei de vermelho, vou colocar aqui, vou destacar de azul escuro aqui para você, ó. Então, nesse caso, esse segmento aqui, ó, vamos começar do A. Do A até o C é uma diagonal. Do A para o D é outra diagonal. Então, de novo, ó. Diagonais são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos. Como eu sou professor, o que é isso, não consecutivo? Ó, consecutivos de A, do vértice A, o B. Bom, aqui não é diagonal, né, gente? Olha, aqui é o lado da figura. De A para E também não é diagonal, é o lado da figura. E assim vai. O que é lado não é diagonal. Então, a diagonal são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos no polígono aqui, tá, gente? Então, tem mais diagonais aqui, ó. Não vou colocar todas, são todas essas de vermelho aqui no interior da figura. E ângulos, ângulos internos. Como o próprio nome já diz, é o ângulo no interior da figura, né? Vou destacar, já está destacado aqui, ó. Mas eu vou colocar aqui no ângulo A, tem esse ângulo interno aqui. Aqui em B também é interno. Também aqui é ângulo interno em C. Aqui em D também temos um ângulo interno, um ângulo no interior da figura, bem simples de você entender, né? E seguindo agora, ó, os ângulos externos. Fiquem bem atentos a isso, porque o ângulo externo é isso aqui, ó. Você prolonga o lado, veja bem, eu prolonguei, vou pegar aqui o segmento CD que está mais fácil, ó. Olha, eu estou prolongando ele, ó. Calma. Então, prolongando ele aqui, ó. Vou prolongar esse lado aqui. Quando eu prolongo, veja que ele forma com esse lado aqui do polígono um ângulo. Esse ângulo é externo. No caso aqui tem um ângulo externo, que é o ângulo B. Então, o ângulo externo ele é formado pelo lado do polígono e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Então, veja, aqui ó, o ângulo externo A, que está destacado aqui de A1, ó, é o prolongamento do lado aqui. Ó. Então, ele é formado com o lado e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Tá? Então, você prolonga, veja, aqui tem outro ângulo, ó, outro ângulo externo, aqui tem outro ângulo externo. Quero deixar bem claro que o ângulo externo é só esse pedacinho aqui, ó, que é formado entre o lado e o prolongamento aqui, ó. Beleza? Outro aqui, ó. Outro ângulo externo aqui. Ok? Então, agora, como calcular o número de diagonais de um polígono? Né? Vimos no slide anterior que o polígono tem as diagonais, né? Que são segmentos que unem dois vértices não consecutivos no polígono. Então, vejam esses exemplos aqui, ó. Aqui nós temos um quadrilátero, né? E temos aqui, no caso, duas diagonais. Essa diagonal aqui e essa diagonal aqui. Vejam que a diagonal que sai desse vértice, vou colocar aqui A, aqui B, aqui C e aqui D. A diagonal de A para C é a mesma de C para A, o segmento é o mesmo. A diagonal, nesse exemplo aqui, de D para B é a mesma de B para D, tá? Então, trata-se da mesma diagonal. Então, olha, as diagonais são determinadas por essa forma aqui, ó. O número de diagonais de um polígono é igual ao número de lados do polígono vezes o número de lados menos 3, tudo dividido por 2. Então, toda vez que a gente quiser calcular a quantidade de diagonais de um polígono, substituímos essa fórmula aqui, né? Que é o número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2.
Então, ainda continuando com o número de diagonais de um polígono, determine o número de diagonais de um dodecágono. Ó, primeiro, olha, lembra que eu falei para vocês lá para a gente guardar o nome dos polígonos, né? De acordo com o número de lados? É por conta desse tipo de exercício aqui, ó. Eu falo para você que determine o número de diagonais de um dodecágono. Você tem que lembrar que dodecágono é um polígono de 12 lados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Identificar o número de lados do dodecágono, que são 12 lados. E aí você vai substituir na fórmula, certo? Substituindo na fórmula, vejam o que você vai ter. D é igual, ó, o número de diagonais é o número de lados. Vou escrever a formulazinha aqui para você, ó. O número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3. Tudo isso dividido por 2. Bom, quando você faz n vezes n menos 3, você descobre todas as diagonais. Lembra que eu falei de A para B, ou de A para C, desculpe, lá no slide anterior, de A para C é a mesma de C para A? Então, se a gente não dividir por 2, todas as diagonais serão calculadas duas vezes. Então, a gente divide por 2 por isso. Então, ó, dando sequência aí, agora você vai resolver a expressão. Vai substituir, né? Na verdade, eu já substituí aqui o número de lados. Então, vai ser... Então, nós vamos fazer 12 menos 3 primeiro, né? Que vai ficar 9. Então, vai ser 12 vezes 9 dividido por 2. E daí, nós teremos 12 vezes 9 dividido por 2, igual a 108 dividido por 2, que é igual a 54. O dodecágono tem 54 diagonais. Mais um exemplo aqui, né? De número de diagonais, agora do octógono, viu? Octógono. Octógono, identificando o número de lados do octógono, 8 lados, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é depois substituir lá na fórmula, né? D igual a n vezes n menos 3 sobre 2, então substituindo vai ficar aqui, ó. Se o polígono tem 8 lados, então você coloca 8 no lugar de n e resolve essa expressão. Resolvendo a expressão, vai ficar 8, o número de diagonais é igual a 8 vezes 8 menos 3. 8 menos 3 é 5. 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Então, o octógono tem 20 diagonais.